Uma maca no meio do corredor de um hospital. Na ponta, uma mulher cobre o rosto, como se estivesse chorando e sentindo dor pela situação. Ao redor da maca, enfermeiros e médicos se curvam, com um sinal de respeito. Você já tinha visto essa foto? Um gesto simples, mas que está cercado de significados e reverência. Eu sou Ivan Lima, e aqui vou contar não apenas a história desse menino, mas também casos inspiradores de pessoas que tinham todos os motivos para perderem as esperanças e pensaram nos outros, antes de si mesmos. Liang Yaoi é o nome do garoto, e a história dele começa como a de muitos. Aos 11 anos, ele estava bem, até que uma notícia mudou tudo. Liang havia se mudado para a cidade de Shenzhen, na China, com a intenção de pegar aulas com os irmãos. Em um dia normal, o menino sentiu-se tonto e com dificuldades para andar, o que preocupou a família. Levado ao hospital pela irmã, Liang recebeu a informação de que estava com um tumor no cérebro. Sem possibilidades de remoção com cirurgia, o garoto sabia que a história dele terminaria. Só que ele estava decidido a dar os termos de seus últimos momentos. Abre aspas. Existem tantas pessoas fazendo grandes coisas no mundo. Elas são ótimas. E eu também quero ser um grande garoto. Essa foi a frase dita por Liang, depois de declarar que queria doar seus órgãos após a morte. E vocês fazem ideia de qual a profissão que ele gostaria de seguir quando crescesse? Médico cirurgião. Liang faleceu em um dia 6 de junho e os médicos realizaram o último desejo dele. Logo antes de encaminhá-lo para a sala de cirurgia, os profissionais fizeram a reverência que vemos na foto. Um ato para homenagear toda a sabedoria e coragem que ele demonstrou. Trata-se de um gesto conhecido na tradição chinesa chamado kowtow, também muito usado em funerais, para demonstrar sentimentos de carinho, afeto ou até mesmo a dor sentida pela perda de um ente querido. Tanto a decisão de Liang quanto a foto viajaram por toda a China e chegaram às telas de pessoas em todo o mundo, gerando comoção e incentivando as pessoas a serem generosas. Os médicos conseguiram salvar os rins e o fígado do garoto, que foram transplantados em menos de 12 horas depois da cirurgia, e salvaram a vida de 2 pessoas, possibilitando que ele vivesse de outra forma. Vale lembrar que a cultura de doação de órgãos não é popular na China, o que fez os médicos pensarem que Liang aprendeu sobre isso em livros na escola. Uma história de tocar o coração, não é? E não é só a história dele que é capaz de emocionar as pessoas. Você já ouviu falar de Antonius Gnawan Aung? Ele tinha apenas 21 anos, quando se tornou um herói. O rapaz estava trabalhando como controlador de tráfego aéreo, no dia em que um terremoto atingiu a Indonésia e deixou várias pessoas mortas. Um terremoto com a magnitude de 7,5 graus na escala Richter. Os tremores começaram no momento em que Antônios liberava um voo para decolagem, enquanto os outros colegas dele evacuaram o local para encontrar um lugar seguro. O controlador disse que não deixaria o posto até que a aeronave estivesse no ar e com segurança. Assim que o avião decolou, o teto da torre onde ele estava desabou e Antônios precisou pular pela janela para não ser atingido pela estrutura. Com o salto, o controlador quebrou as costelas, os 2 braços e as pernas. Mas ele acabou morrendo no hospital antes da chegada de um helicóptero para levá-lo a um centro de medicina especializada. O sacrifício de Antônios foi interpretado pelo país como um ato heróico. Ele até foi sepultado com várias honras militares e a história também ficou conhecida por todo o mundo. Também é possível ser um exemplo para as pessoas de outras formas, como é o caso de Basma Hamed, especialista em micropigmentação.
Ela utiliza a própria história de vida para ajudar pessoas que sofreram queimaduras ou que possuem graves cicatrizes. Com a intenção de preparar uma surpresa culinária para os pais, ela, com 2 anos, e o irmão estavam na cozinha quando um acidente aconteceu. Em um momento de descuido, o irmão acabou derrubando uma panela com óleo fervente no lado esquerdo do rosto de Basma. A situação acabou deixando ela com 40% do rosto com queimaduras de 3º grau. Mais de 100 cirurgias plásticas acompanharam a garota durante a adolescência. Cirurgias que a ajudaram a abrir o olho esquerdo novamente e deixaram a pele com a aparência mais uniforme em relação ao restante do rosto. Os procedimentos ainda conseguiram diminuir o contraste ocasionado pelas diferentes tonalidades que a face dela tinha. Depois de implantes capilares e de outros procedimentos cirúrgicos, foi dito a Basma que não havia mais recursos e que a cicatriz no rosto seria o melhor que eles poderiam fazer por ela. Mas isso não abateu a moça. Abre aspas. Eu estava determinada a não perder a esperança. Ao completar 17 anos, Basma começou a usar maquiagem permanente e micropigmentação para mudar a coloração da cicatriz e deixá-la mais próxima do restante da pele. Com o tempo, ela mesma desenvolveu uma técnica de micropigmentação que mudou a própria vida e atualmente é responsável por mudar a de muitas outras pessoas. Um sentimento altruísta que a fez começar um negócio e perseverar até que ele atingisse pessoas em necessidade por todo o mundo. Ela chegou a inaugurar uma clínica no Canadá e outra nos Estados Unidos com a técnica nova, além de oferecer tratamentos com implantes capilares, maquiagens permanentes e cursos para capacitação de outros profissionais que querem aprender o método. A intenção dela é disponibilizar a técnica em todos os continentes no futuro. Depois de tantos anos sem se sentir confortável com um lado do rosto, atualmente, Basma sente orgulho em mostrá-lo para todos. E já que estamos falando de levar a própria experiência para pessoas em situações complicadas, deixe-me apresentá-la a John Bunn, um americano condenado durante 27 anos por um crime que não cometeu. Tudo começou em 1991, quando John tinha 14 anos e estava em casa com a mãe, aproveitando o dia sem aula em Nova York. De repente, um forte barulho na porta surpreendeu os dois. Era a polícia. E os oficiais queriam levá-lo para a delegacia para interrogatório. Era investigado o assassinato de um homem na noite anterior, que estava com outra pessoa quando 2 homens os abordaram de bicicleta para um assalto. John foi acusado juntamente com um vizinho, que tinha 17 anos. Depois de ameaças e pressões psicológicas, o rapaz foi encaminhado para um centro de detenção juvenil, após ser acusado de assalto e homicídio. John ficou 17 anos preso, tendo sido condenado primeiramente a 20 anos de prisão, tempo que foi reduzido para 9 anos posteriormente. Ao conseguir liberdade condicional, ele lutou com persistência para provar que era inocente. Foram longos 10 anos de luta. O caso foi encerrado após uma série de investigações que comprovou a manipulação de evidências por parte do policial que o prendeu, além de provas que o oficial teria coagido depoimentos. O outro homem, que tinha 17 anos na época, também foi inocentado das acusações. Agora livre, os atos solidários de John começaram com a doação de livros para bibliotecas em comunidades com poucos recursos. Esse sentimento de querer ajudar o próximo surgiu desde muito antes, quando John estava com 16 anos e só nessa idade aprendeu a ler. Em pouco tempo, ele conseguiu doar mais de 20 mil livros. Seu alvo principal eram pessoas presas e também aqueles prejudicados pelo analfabetismo. John garante que a leitura mudou a vida dele e que é por isso que ele quer compartilhar essa experiência com outras pessoas. Além de abrir uma biblioteca, ele também realiza reuniões em um presídio, onde ajuda jovens com 16 e 17 anos, como forma de incentivar os jovens a não desistirem da educação. John começou um clube do livro e imagino eu
que hoje em dia ele tenha vários por aí, focando em discussões e interpretações de obras literárias. Abre aspas. Através do meu pesadelo, eu encontrei meu sonho. Em todas as entrevistas que John concede, ele faz questão de dizer que ama o seu trabalho atual e que não há sentimento melhor do que saber que está vivendo com um propósito. Um propósito que não movimenta apenas a vida dele, como a de muitas pessoas ao redor. Durante as sessões de leitura, ele abre espaço para perguntas e respostas e ainda dá brinde para as crianças que comparecem. E a reação delas ao final, entre abraços e elogios, enchem de lágrimas os olhos de John. São pequenas atitudes que mudam o mundo. Quais são as suas? O que você já fez? Comente aqui embaixo. Curta o vídeo e dê aquele like. Um grande abraço.